Você sabia que Vasco e Flamengo tiveram prejuízo no primeiro jogo final do Campeonato Carioca? E que o São Paulo se tornou dono da maior renda em uma única partida do futebol brasileiro em 2019 com a decisão contra o Corinthians no Morumbi? No vídeo de hoje do canal do Nicola, também vou falar sobre o balanço financeiro do Santos referente a 2018. E os números são trágicos. Fala aí pessoal, sou o Jorge Nicola e queria começar o vídeo de hoje falando sobre público, de olho especificamente nas finais do Campeonato Carioca e do Campeonato Paulista, até porque temos dois extremos nesses dois principais campeonatos do Brasil. No Rio de Janeiro, Vasco e Flamengo levaram apenas 10.854 pagantes para o Newton Santos, é o pior público na primeira partida final do Cariocão em toda a década. E dá para dizer que o presidente Alexandre Campelo, do Vasco, e responsável por mandar o jogo no Newton Santos, tem motivos para estar chateado. É que o Vasco precisa desesperadamente de dinheiro e em vez de faturar com a final, acabou tendo prejuízo. O Vasco teve de desembolsar R$166 mil por conta do baixo público e do déficit causado com a bilheteria. O buraco só não ficou maior para o Vasco porque no Campeonato Carioca os clubes grandes são obrigados a dividir o lucro ou o prejuízo em clássicos. O Flamengo também desembolsou R$166 mil, assim como o Vasco, mas como exigiu o exame antidoping, ainda teve de bancar mais R$6 mil, ou seja, o prejuízo total do rubro-negro ficou em R$172 mil. De acordo com a Ferj, responsável por organizar o Campeonato Carioca, a estimativa é de que cada um dos grandes ficasse com R$200 mil de lucro, caso a partida fosse disputada no Maracanã. Ou seja, estamos falando de um prejuízo para cada um dos clubes de aproximadamente R$370 mil. Tudo porque o Alexandre Campelo tirou o jogo do Maracanã e levou-o para o Newton Santos. O Campelo alega que foi preterido pelo governo do Rio de Janeiro no processo de concessão no Maracanã. Você já deve saber que o estádio do Rio de Janeiro ficará sob o comando de Flamengo e Fluminense pelo menos nos próximos 6 meses. O Vasco alega que gostaria de ter participado dessa espécie de licitação, como não foi convidado, de acordo com Alexandre Campelo, a decisão foi de se afastar do principal estádio do Rio de Janeiro. Só que, como todo mundo sabe, o Newton Santos não pegou no gosto do carioca, por isso tão pouco público. Para piorar, no dia do jogo, a prefeitura ainda soltou um alerta de temporal para o Rio de Janeiro, afastando ainda mais os torcedores. Por isso, apenas pouco mais de 10 mil pagantes no primeiro jogo final do Campeonato Carioca. Nessa tela que eu vou mostrar para você agora, os públicos da primeira partida final do Campeonato Carioca de 2018, 2017, 2016, 2015 e 2014. Ou seja, esse público de 10.854 pagantes representa metade do pior público alcançado em todas as últimas decisões no Rio de Janeiro. Se faltou dinheiro na bilheteria do Rio, sobrou em São Paulo. É que o tricolor conseguiu levar 58.713 torcedores para a primeira partida final do Paulistão contra o Corinthians no Morumbi. A receita bruta foi de R$6.300.000, enquanto a líquida ficou em R$5.100.000. Para que você tenha a dimensão do que representam esses R$5.100.000 obtidos pelo São Paulo em um único jogo, vale lembrar que nos outros 8 jogos como mandante no Paulistão, o São Paulo só havia arrecadado R$2.200.000. Ou seja, o tricolor mais do que dobrou seu faturamento na comparação com 8 partidas anteriores. Os 58.713 torcedores que assistiram ao empate em 0-0 com o Corinthians também garantiram ao São Paulo o terceiro maior público do ano no Brasil, atrás apenas de 2 jogos do Flamengo. Flamengo e Peñarol teve 61.576 pagantes, enquanto Flamengo e São José contou com 60.956 torcedores. Até esse domingo, o Flamengo era dono dos 6 maiores públicos do futebol brasileiro no ano. Agora, o São Paulo se intromete entre esses 6 maiores públicos rubro-negros. Chegou a hora de falar sobre o balanço financeiro do Santos e os números são assustadores. O Santos teve um déficit de R$77 milhões, ou seja, entre receitas e despesas, o Santos ficou no vermelho em R$77 milhões. Eu tive acesso ao relatório feito pelo Conselho Fiscal do Santos, que se debruçou sobre as contas do primeiro ano do José Carlos Pérez, e a partir daí dá para entender os motivos desse rombo causado nas contas do Santos.
é que o Santos não conseguiu cumprir 10 dos 11 itens estabelecidos no planejamento orçamentário. E aí é bom explicar para você que qualquer clube brasileiro, no início do ano, faz uma projeção de quanto imagina ser capaz de arrecadar, com os mais variados temas. Público, TV, receita com venda de jogadores, tudo é planejado. E a expectativa do Santos era ser capaz de arrecadar em 2018 325 milhões de reais. O problema é que o Peixe colocou em seus cofres apenas 217 milhões de reais. Estamos falando de uma diferença negativa de 107 milhões de reais. Vou apresentar para você trecho desse relatório do Conselho Fiscal apontando vários dos problemas santistas. O Peixe faturou bem menos do que imaginava, com receitas de jogos, premiação de campeonatos, TV, licenciamento, patrocínio, sócios, cadeiras e camarotes, memorial das conquistas, franquias e receita com venda de jogadores. É por causa desses números horrorosos que o Conselho Fiscal do Santos orientou os membros do Conselho Deliberativo a reprovarem as contas do Pérez, sob a justificativa de gestão temerária. No segundo semestre do ano passado, que costuma ser o melhor para os clubes brasileiros em termos de arrecadação, o Santos já fechava com 4 milhões de reais mensais de prejuízo. E a pergunta que eu faço é: como ficarão as contas de 2019, levando em consideração que o Santos gastou mais de 60 milhões de reais com reforços e tornou sua folha salarial muito mais alta na comparação com o ano passado? Bom, eram esses os números, a matemática, os bastidores financeiros que eu tinha para trazer para você. Prometo voltar a qualquer momento com mais notícias, principalmente de mercado. E antes de me despedir, queria pedir para você dar um like no vídeo, para você se inscrever no canal, acionar o sininho para ser notificado toda vez que eu fizer um vídeo novo ou uma live, além de usar o espaço para comentários para fazer sua pergunta, tirar sua dúvida, sugerir vídeos que você quer ver aqui no canal do Nicola. Beleza? A gente se vê em breve. Um abraço!